A paz do Senhor, cristão, como é que você está? Tudo bem? Adonias Emerina falando, evangelista da Assembleia de Deus. Hoje, lição de número 5 de maio de 2024. Hoje nós vamos falar aí dessa lição que está super especial. Fica até o final do vídeo, senão você vai perder. Fica até o final do vídeo. Vamos embora então para a aula, que essa está especial. Bom, o título diz assim: os inimigos do cristão. Textual: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, 25 e 26. A verdade prática: na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar. O diabo, a carne e o mundo. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Vamos para a nossa aula então, direto ao ponto, sem enrolação, porque esse aqui vai ser um resumo, mas que vai diretamente ao ponto para a gente não ficar perdendo muito tempo, tá bom? Isso para ajudar você quando for assistir a sua aula e também se você for dar aula, né? Se você for o professor, vai ajudar de alguma forma. Então pega aquilo que te ajuda, junta com os seus outros conhecimentos, que eu tenho certeza que vai ser útil para você esse resumo, tá certo? Se inscreva aí no canal para me ajudar, eu preciso aumentar esses inscritos aí para mim poder fazer live com vocês, tá bom? Se inscreve aí para me ajudar. Então, vamos direto ao ponto de número 1. Eu só vou deixar um recadinho rápido para você. O meu manual que eu tenho, o manual do cooperador, eu vou deixar aí embaixo um link para você acessar. Aí vai estar escrito aí, ó, mais. Clica nesse mais aí embaixo na descrição. Eu vou deixar lá o manual do cooperador, a versão nova. A versão nova, além de eu ensinar cooperador, diácono, presbítero, ética em culto, como celebrar ceia, como dar uma saudação, tempo de saudação. Eu ensino tudo sobre os cooperadores e obreiros. Agora eu embuti sobre EBD. Então agora eu coloquei também estratégias de EBD para você adquirir novos alunos, estratégias para você captar mais alunos para a sua escola dominical, tá bom? Então aí embaixo aí na descrição tem o link. Ponto de número 1, ou seja, a introdução. A nossa introdução aqui fala de que existe 3 inimigos dos cristãos. Quais são esses 3 inimigos principais que a nossa lição de número 5 fala? É o diabo, é a carne e é o mundo. Então a nossa introdução está dando aqui uma pincelada de que o assunto vai falar. Dos 3 piores inimigos do cristão, onde o cristão tem que tomar muito cuidado com esses inimigos, tá bom? Ponto de número 1, o inimigo, o diabo. O diabo ele é real, né? Ele é um ser espiritual, ele era da linhagem dos querubins, o que mais se destacava entre eles, né? Então o diabo, ele era da linhagem dos querubins, certo? Depois que ele colocou lá no coração dele assim, subirei, erguerei um trono, serei semelhante ao Altíssimo, e colocou essa soberba, esse orgulho no coração dele, né? Foi aonde ele foi lançado para baixo. Aí se tornou o inimigo de Deus e nosso inimigo também. O diabo, você não pode subestimar o poder do diabo. Nós não podemos subestimar o nosso oponente, o nosso inimigo, porque o diabo ele é inteligente, ele é estrategista, entendeu? E ele é um espírito, você não vê. Então ele está em vantagem em relação ao ser humano, porque o ser humano é carne. O ser humano é só aquilo que vê. E o diabo ele é um espírito, a gente não vê ele. A não ser que Deus permite que você tenha o dom, né? E às vezes Deus dá uma visão para você e Deus permite você ver algumas coisas, mas o diabo ele é espírito, então ele está em vantagem nesse mundo que a gente vive aqui, porque não tem parede que segura ele, não tem laje, não tem porta que segura ele, porque ele é um espírito. Então ele é estrategista, então não podemos subestimar o nosso inimigo, porque ele tem poder, ele é inteligente, ele tem estratégia para poder destruir o ser humano, porque esse é o papel dele, porque ele é vingativo, né? Ele quer matar, roubar, destruir. Então não podemos subestimar o nosso inimigo, falar, vou ficar desafiando o diabo. Não, para com isso. Deus ele vai te dar o livramento no momento certo, na hora certa. Não fica desafiando não, meu amigo, porque tem que estar muito no óleo, muito no jejum, muito na oração, e mesmo assim eu não aconselho a ficar desafiando o inimigo não. É tanto que, né, o arcanjo Miguel, nem ele ficou lá, e olha que ele tem poder, né? O arcanjo Miguel está do lado de Deus.
Mas quando teve aquela disputa lá do corpo de Moisés, ele só olhou para o diabo e falou assim, que o Senhor te repreenda. Só isso, né? Ou seja, é Deus que vai cuidar de você. Então, não tem que ficar aí desafiando o diabo, eu determino isso, eu determino aquilo, eu vou fazer isso e você vai ter que fazer, diabo, não sei o quê. Cuidado, né? Porque o diabo pode ser uma brechinha do tamanho de um buraco de uma agulha, que se ele vê a brechinha, ele entra e faz uma destruição. Então, não fica subestimando o poder das trevas não, tá? Porque o diabo tem poder sim, porém Deus tem todo o poder. Adonias, você não crê que Deus é maior? Claro que eu creio. Deus tem todo o poder, mas o diabo também tem poder. Então, não podemos ficar aí subestimando não, ficar dando bobeira não. Então, esse primeiro ponto está falando aqui do diabo, que ele era da linhagem dos querubins, ele era o mais destacado entre os anjos lá da época que ele estava no céu, né? E está falando aqui nesse primeiro ponto, ó, que agora ele se tornou então chefe dos anjos caídos, né? Ele tinha lá a sua formosura, né, a sua beleza, mas ele perdeu isso e agora ele se tornou chefe dos anjos caídos, porque uma terça parte dos anjos desceu com ele, né? Caiu na lábia dele lá no céu, que ele queria, né, ser mais que Deus. Deus lançou ele para baixo e uma terça parte dos anjos foi na lábia dele, então caiu junto com ele. E uma terça parte não pensa que é pouco não, porque uma terça parte são miríades e mais miríades, ou seja, é multidão de anjos que foi na lábia dele e caiu e agora se tornou multidão de demônios. Então, existe muitos, milhares de demônios, é muito. Então, tem muitos demônios espalhados por aí. Então, esse é o ponto 1, onde fala do diabo. Entendeu? O primeiro, o inimigo do cristão. É o inimigo número 1 aí do cristão, é o diabo. O ponto de número 2 desse resumo vai falar da carne, né? Quando se fala de carne, está dizendo dos desejos dela. Não é a carne física em si, não, é dos desejos dela. Quando fala do inimigo aqui chamado carne, está falando dos nossos desejos, das nossas vaidades, dos nossos orgulhos, né? Dos prazeres da carne, que é o perigo. Isso que é o perigo, é o número 2 dessa lista aí. Número 2 aí, o inimigo número 2 dessa lista aí, contra os cristãos, porque a carne, ela é forte e a nossa carne, a tendência dela é só puxar para o pecado. A nossa carne só tende a puxar para o pecado. Então fica essa guerra entre carne e espírito, né? E fica assim, ó, o Espírito Santo fala assim, não faz isso vai te prejudicar. Aí a carne puxa, né, querendo você, fala assim, não faz isso, é só um prazer de 5 minutos. Isso é só uma coisa boba. E depois você vai lá e pede perdão para Deus, né? Então a carne só tende a puxar para o erro, para o pecado, porque ela só quer satisfazer os prazeres dela. Então quando se fala de carne, está falando dos prazeres do ser humano que ele tem, que ele quer. Bebedeira, glutonaria, guludice, sexo ilícito, muitas coisas. Está falando disso, desses prazeres da carne. Então é o inimigo número 2, aonde fala aqui que é do cristão, inimigo do cristão. E o 3 dessa lista, que é o mundo, desse pequeno resumo aqui, o inimigo número 3 é o mundo. Então, quando se fala mundo aqui, não quer dizer do planeta Terra somente em si. Não quer dizer isso que é só o planeta Terra em si, não. Vocês entenderam? Então, quando se fala aqui, ó, que o mundo é o terceiro inimigo do cristão, não está falando só da parte física, mas sim dos prazeres que há no mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Não está falando da Terra, do planeta em si. É o que tem no mundo. Não ameis o mundo e nem o que no mundo há. É os prazeres que tem no mundo. O que o mundo oferece? Quais são as bandejas que o mundo oferece? São milhares de bandejas, são muitas coisas que o mundo oferece. O mundo oferece bebedeira, o mundo oferece vaidade, o mundo oferece riqueza ilícita, né? Não que é pecado o cristão ser rico, isso não é pecado. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que eram muito ricas, como Jó e outros, né?
mas são os prazeres do mundo. O mundo oferece só coisas que tendem a ir contra a vontade de Deus. Então, os prazeres do mundo, ele vai na contramão da vontade de Deus. Então, é por isso, não há mesmo mundo, nem o que no mundo há, porque, infelizmente, o mundo jaz no maligno. E tudo que tem no mundo é só para tirar o homem da presença de Deus. É só para ir contra a vontade de Deus. Então, esses três inimigos aí são os principais aonde derruba o ser humano se ele não tiver de olhos abertos. Se não tiver de olhos espirituais abertos, a pessoa cai nesta tentação, que é os prazeres da carne, os prazeres do mundo que tem no mundo, né? Então não vamos amar o que tem no mundo. Geralmente as bandejas que tem lá fora são atrativas, porque o diabo não faz nada feio, ele faz bonito para atrair. Só que geralmente são armadilhas. São armadilhas para derrubar o cristão. Então, fica atento com esses três inimigos aí para não tirar você da rota, a rota que chega ao céu, tá bom? Então, esse pequeno resumo que eu vou deixar para você, extrai o melhor desse resumo para te ajudar lá na sua aula, tá bom? Se inscreva nesse canal aí para me ajudar, compartilhe esse pequeno resumo aí e até o próximo vídeo e fica na paz do Senhor.